Juntos prestamos o mesmo culto ao Senhor. Então eu quero pedir nessa hora que você aí aonde está, feche os seus olhos, eleve o seu coração a Deus e vamos orar nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, Senhor Deus. Te agradecemos porque a Tua presença está no meio de nós. Amado Senhor, vem em socorro do Teu povo, Senhor Deus, e vem tirar, Senhor Deus, nossa nação, o mundo, Senhor, dessa situação. Vem, Senhor, em nome de Jesus, move o Teu braço forte, ó Deus, e resgata os Teus amados. No nome santo de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, cura essa terra, cura essa nação, Senhor, restaura a nossa nação. Podemos ver as evidências do Teu amor e o Teu cuidado. Envia o Teu Santo Espírito, ó Pai, nessa hora, e eu te peço que venhas fazer para a glória do Teu nome, bem-aventuradas as palavras da minha boca, e o meditar do meu coração diante da Tua face, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11 até o verso número 13. Diz assim a Sagrada Escritura: Pois eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Queridos, muitas vezes em momentos da nossa vida que são difíceis de passar, como esse que nós estamos vivendo, de uma quarentena estabelecida pelos nossos governos e que causa tantas vezes angústia, nós ficamos ali enclausurados, mesmo muitos, aliás, a maioria da nação, sem ter cometido delito algum, e está ali preso, impossibilitado de sair. A gente começa a ficar muito angustiado. Parece que a casa encolhe, não tem mais lugar para você. Você vai de um canto para o outro, você não tem mais posição de sentar, de deitar. Você, em alguns momentos, de repente, pode querer ficar um pouco só. Não tem como, porque toda parte está sempre ocupada. Se você, de repente, tem as crianças em casa, fica tendo que tomar um maior cuidado. Alguns mais responsáveis procuram dosar o tempo das crianças nos eletrônicos e providenciar algumas outras atividades, a custo de muito estresse e protestos. Outros simplesmente relaxam e deixam os meninos hipnotizados, sejam nos jogos eletrônicos, na televisão, enfim, porque já chegaram a um ponto que não aguentam mais. As preocupações com relação à manutenção. Muitas pessoas trabalham durante o dia para ter o que levar para casa à noite. Outros que são pessoas que vivem na informalidade ali, não sabem como agir diante de tudo isso, simplesmente enclausurados, presos,
sem poder trabalhar. Esses dias eu vi algumas pessoas em vídeos ali na cidade do Recife, não longe daqui de Vitória, em que suas mercadorias, frutas, verduras, lá no centro do Recife, estavam sendo recolhidos. Um pai de família, no momento de desespero, ao ver toda a sua mercadoria sendo levada, ele corre e tenta defender aquilo que é o seu veículo de sustento para a sua família. Acaba sendo severamente contido, em alguns momentos também agredido. Esse é um retrato do que está acontecendo à nossa volta, do que está acontecendo de modo geral. Não pense que isso é uma questão pontual, está em toda parte. Muitas pessoas que dependem de vendas não estão podendo vender. Profissionais liberais que de repente, em algum momento, conseguiram até fazer uma reserva estratégica, estão percebendo que as suas reservas, talvez, elas não durem, enquanto o tempo que os governantes, de repente, determinaram, a princípio, para essa quarentena. São muitas as preocupações. Se temos alguém em casa que é o grupo de risco, também nos angustiamos. Aqueles que podem sair porque precisa trazer mantimento para casa, precisa tomar todos os cuidados para que os seus entes queridos não venham a ser contaminados. Enfim, nós estamos vivendo um momento muito difícil da história do nosso país, um momento muito complicado e que tem mexido com as emoções das pessoas. Planos foram adiados, projetos foram cancelados, agendas foram desfeitas. Nossa, quanta coisa! E de repente a gente pode ficar pensando assim: meu Deus, quanta coisa ruim, quanta coisa difícil, quanta coisa complicada. Talvez você aí no seu lar pense: é justamente tudo isso que eu tenho vivido, bispo. Toda essa situação. Eu ainda estou aqui escutando, nesse domingo, o senhor falar essas coisas, mas eu confesso que em alguns momentos eu caí até na tentação de questionar: e Deus? Será que Deus, Ele lembra de mim? Será que Deus não está vendo a minha situação? Meu amado, minha amada, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós temos passado pelas mesmas circunstâncias, a mesma situação. Mas nós temos essa tendência em pensar em nós, no que está acontecendo conosco. E é claro que cada pessoa na vida reage de maneira diferente a mesmos estímulos. Porque nós não somos seres que são feitos assim como em linha de produção. Nós não temos a mesma programação, igual, idêntica. Aliás, nosso DNA é diferente, não tem um que tenha um igual ao outro. Não somos clones. E nós acabamos reagindo de variadas maneiras. Existem aqueles que são mais sensíveis, existem aqueles que conseguem reagir melhor, existem aqueles que de repente
entram em desespero dentro de casa, e existem aqueles que acalmam o desespero dos desesperados. Mas, queridos, eu quero que isso que eu vou dizer a você agora, nesse instante, isso possa entrar no seu coração. E é o seguinte: Deus não esqueceu de nós. Deus não esqueceu do seu povo. Nesse momento eu me lembro daquele instante em que Moisés, ele vê uma sarça ardendo, aquele arbusto pegando fogo, e Moisés, nesse momento, ele vê aquela cena e ele ouve uma voz que diz assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que pisas é solo santo. E nesse momento, ele pergunta quem era. Assustado, rapidamente, ele tira suas sandálias e ele escuta aquela voz poderosa. Aquela voz que vem e ecoa desde a eternidade, passando, entrando pelo tempo e pelo espaço. E a voz diz: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aí a coisa mais extraordinária, que Deus na eternidade, Ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Olha, eu fico arrepiado só de pensar Deus falando um negócio desse. Você já imaginou isso? Você escutar da boca do próprio Deus dizer: eu ouvi o clamor do meu povo. E a Sagrada Escritura diz que Deus inclina os ouvidos para nos ouvir. E esse Deus maravilhoso sempre teve um projeto, um plano. Um plano de um relacionamento de intimidade, um plano de comunhão, um plano que pudesse nos tirar da tentação do ficarmos, como gosta de dizer o meu pastor, o arcebispo Dom Paulo, que faça com que nós não fiquemos ensimesmados. Ou seja, que possa tirar a gente desse egocentrismo que a gente tanto vive. Dessa coisa que faz com que eu diga: mas Deus, o Senhor não está lembrado de mim? O Senhor me esqueceu, eu estou angustiado, eu estou sofrendo, estou perplexo com tudo que está acontecendo. Eu me sinto com as mãos e os pés atados. Eu não sei o que fazer, eu não sei como reagir. Eu quero, na verdade, agir. Eu quero fazer, mas eu não posso. Eu estou aqui preso, em cárcere privado. Queridos, muitas vezes nós não estamos, não é em cárcere privado, mas em cárcere existencial. Muitas vezes as nossas prisões somos nós mesmos. Nós que ficamos com essa coisa de autopiedade, ó céus, ó vida, ó azar, olhando só para dentro de nós. Eu imagino, porque já existem dados que aumentou em 50%
nesse período, a violência doméstica. Olha que coisa. As pessoas com nervo à flor da pele. Mas Deus não esqueceu do seu povo. Deus não nos abandona. Deus nunca nos deixará só. Sabe, nós vivemos o tempo da graça, do amor, da reconciliação em Cristo. E esse Cristo, Filho de Deus, Ele é o que nos diz a Sagrada Escritura, e ela é a verdade, tem um nome que está acima de todo nome. E muitas vezes, por falta de um relacionamento com Deus, de uma comunhão maior, por falta dessa capacidade de pararmos de olhar simplesmente só para dentro de nós, o que fica ampliado, multiplicado durante esses períodos que estamos vivendo, confinados, acabamos deixando de viver a relação, de sair, de olhar para além de nós mesmos, de olhar em direção a Deus, de olhar para Ele. Agigantamos a problemática. Dizemos, quem sabe, como Jó, o mal que me assombrava me atingiu. E fazemos o problema maior do que a solução. E eu quero dizer a você, a solução dos seus problemas está no nome de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a solução para todo problema que nós venhamos a passar. Para todo sofrimento, para toda dor, para toda angústia, para toda prisão, para toda quarentena. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas isso tudo se dá por falta de relação, por falta dessa comunhão mais ampla, maior, pela incapacidade de reconhecermos quando não olhamos, quando só olhamos para dentro de nós mesmos, que o problema não é maior do que a solução. Desde que eu era pequeno, ainda criança, lá em Recife, na Catedral da Santíssima Trindade, eu ouvia meu pastor do alto daquele púlpito pregar: pare de dizer a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. E isso faz toda a diferença. O que é um vírus para Deus? Nada. Coisa nenhuma. Mas o desespero cega. A angústia faz com que nós não tenhamos sensibilidade, muitas vezes espiritual. Muitas pessoas estão dentro de casa, mas não conseguem olhar a vida e as circunstâncias pelas quais nós passamos com um olhar bíblico, com um olhar de esperança, com um olhar de fé. E eu não estou falando, eu volto a dizer, já falei isso outras vezes, não estou falando de fé triunfalista, mas uma fé que produz resultados, uma fé genuína. Deus, Ele já se levantou do seu trono, Deus já desnudou o seu braço e a bênção vem para o seu povo. Mas bispo, e será que Ele só vai fazer pelo povo dele? Será que os outros não serão abençoados? Não é disso que eu estou falando. Mas porque o povo dele será abençoado, aqueles que estiverem no redor serão agraciados.
porque Ele vem, o Senhor tem ouvido o clamor do seu povo. Como foi nos dias de Moisés, muito mais hoje, no tempo de Cristo, no tempo da graça. E esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que Ele vem em nossa direção, esse Deus que vem ao nosso encontro, Ele quer relacionar-se conosco. Ele quer ter esse relacionamento de intimidade, de comunhão. Eu lembro de uma música que acompanhou a minha vida na igreja. A gente cantava muito. Que diz: não, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não são as circunstâncias maiores do que Deus. Não devem ser as circunstâncias que vão nos guiar. É Deus. É Deus quem tem um projeto para a sua vida, você aí na sua casa. É Deus que tem um plano para você. Ele declara isso na sua palavra. O Senhor é quem diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho para a sua vida. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele chegou a dizer assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E que pensamentos são esses, queridos? Ele diz: são pensamentos de bem. Você quer o bem na sua vida? Você percebe que o mal, de alguma maneira, tem se levantado? Deus diz: eu ponho diante de você o bem e o mal, escolhe o bem. Existe um motivo para nós estarmos aqui nessa terra. Existe um sentido para isso, para a nossa vida. E o sentido é Jesus, tornar Jesus manifesto. Espero que a chuva não esteja atrapalhando muito você aí. Mas é tornar Jesus manifesto nesse mundo, de todas as maneiras. De todas as maneiras. Queridos, se você quer o bem para você, se você quer o bem para a sua família, muito mais Deus, o projeto dele é um projeto de bem e não de mal, diz a Escritura. Ele pensou sobre nós, Ele projetou sobre nós, Ele arquitetou um plano para a nossa vida, mas muitas vezes não temos vivido porque nós temos olhado tão somente para as circunstâncias. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não do mal, para vos dar o fim que desejais. Mas Ele quer relação, Ele quer estreitamento de laços. Ele é um pai que ama perdidamente seus filhos. Pois Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é tão profundo, queridos, que
que ainda que os nossos olhos se fechem, eles abrirão na glória e na presença de Deus. Não perecemos, não, vivemos eternamente, vivemos para sempre nessa relação de intimidade com Deus. É isso que Ele quer trazer para nós, é isso que Ele quer trazer para mim e para você. Ele vem dizer: eu tenho pensamentos para dar a vocês um fim que vocês desejam. Nós temos uma história aqui a ser concluída nessa terra. Você já pensou sobre isso, o fim que você deseja? Ou seja, não estou falando necessariamente de morte, mas como você vai concluir a sua jornada aqui. Sabe, muitas pessoas correm atrás de tantas coisas. Não que seja mal você querer deixar uma segurança para os seus amados, uma herança. É bom, é importante, sim. Mas o mais importante é o legado. Uma herança pode ser consumida, desperdiçada. Não nos faltam histórias sobre isso. Por causa delas, famílias muitas vezes se separam. Conflitos vêm à tona, outros problemas. Mas um legado dá sentido até à herança. Um legado é aquilo que nós deixamos para aqueles que ficam e que eles podem seguir e não vai se acabar. Qual é o fim que você deseja? Que legado você pretende deixar? Eu gostaria de ser um dia conhecido sim como um homem que gastou a sua vida servindo a Deus, que procurou seguir a sua palavra, que não se curvou diante das mentiras desse século, mas que exaltou a Deus até o último suspiro. Que se de alguma maneira a minha vida tenha sido difícil, com privações, não gere revolta nos meus descendentes, mas que eles possam ver que eu pude dizer, como disse Paulo, o apóstolo dos gentios: sei passar escassez e sei ter fartura, sei ser exaltado, mas também eu sei o que é ser humilhado. Mas eu suporto todas as coisas em Cristo, em Deus, naquele que me fortalece. Não direi ao meu Deus o tamanho do meu problema, mas direi ao meu problema o tamanho do meu Deus. Um Deus que quer ser encontrado, um Deus que quer ter uma relação estreita comigo e com você, e que Ele diz a mim e a você: saia da zona de conforto. Mas bispo, eu não estou confortável, eu estou incomodado. Dentro do seu incômodo, mesmo assim você está confortável, se ensimesmando. Saia da sua bolha territorial.
Rompa com esse padrão. Vá a Deus. Coloque-se diante do Senhor. Porque Ele diz assim: e então me invocareis e ireis. Eu quero dar o fim que vocês desejam, mas então vocês me invocarão e irão. Invocar, meus amados, é chamar para dentro, é diferente de evocar. Invocar é chamar Ele para dentro, é tirar você do centro, é destronar a sua pessoa para colocar Ele no trono da sua vida. Então me invocareis, então chamareis o meu nome para dentro de você. E ireis. Ou seja, sairei da zona de conforto, sairei do local onde eu estou estacionado, estagnado, parado. Ainda que dentro de casa, eu romperei essas barreiras, diz o Senhor, e orareis a mim, e orareis a mim. Eu escutei o clamor do meu povo desde a terra do Egito. Eu escutei o clamor do meu povo desde o Oriente, Ásia, desde a África, desde a Europa, Américas. Eu escutei o clamor do meu povo desde o Brasil. Eu escutei o clamor do meu povo desde Pernambuco. E chegou a hora de enviar libertação. Chegou a hora de enviar cura. Orareis a mim e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Mas vocês vão me buscar e vão me achar quando eu estiver no trono da vida de vocês, lá no centro. Quando você sair do centro e me colocar no centro, quando eu for tudo que você tem, quando eu for tudo que você precisa, quando eu for tudo em você, serei achado de vós, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vem para um relacionamento com Deus. Sai dessa de ficar ensimismado, com autopiedade. Louva ao Senhor, engrandece o Senhor, louva ao Senhor pelo que Ele já fez e fará. Porque escutei o clamor do meu povo, e é chegada a hora de enviar a libertação. Creia, não diga o problema, não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao problema o tamanho do seu Deus. Se Cristo está em você, Ele tem um nome acima de todo nome, e por esse nome eu digo a enfermidade, vai embora. E por esse nome eu digo a angústia, bate em retirada. E por esse nome eu digo a toda tristeza que está ali enraizada no seu interior, toda angústia, toda dor e todo sofrimento, maior é o meu Deus. Em nome de Jesus, suma, e que Deus os abençoe. Louvemos ao Senhor.